Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do VMA Cast e hoje eu estou aqui com um convidado muito honrado em recebê-lo aqui e aceitar o nosso convite, Johnny Martins, palestrante, contador, um grande amigo, mas eu vou deixar que ele se apresente para nós. Você que está nos vendo aqui, por favor, compartilha, faça seus comentários para que alcance o maior número de pessoas aqui com o nosso conteúdo. E é muito importante para você, e se não for para você também, para você contribuir com outro amigo seu. Johnny, se apresenta, fala para nós quem é o Johnny. Oi, Vivi, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com você e contribuir com a galera, né? Com muito conteúdo. Conteúdo bom é conteúdo compartilhado. Então, você que gostar desse conteúdo, que está ouvindo a gente agora e quiser encaminhar para mais pessoas, fica à vontade, porque realmente a gente quer impactar mais pessoas. Eu sou Johnny Martins, sou vice-presidente do Serac, sou contador, sou advogado, tenho algumas especializações e hoje estou à frente de uma empresa que é contabilidade e soluções empresariais para clientes de todo o Brasil. Atualmente são 3 mil clientes recorrentes, são 300 funcionários, são milhares e milhares de alunos também, porque a gente tem um viés educacional também, e nós temos clientes desde o pequeno, médio e grande cliente, desde pequenas, médias e grandes empresas, mas que as pessoas conhecem. Nós somos contadores do Thiago Nigro, Joel J, Boca Rosa, Flávio Augusto, Caio Carneiro, grandes personalidades. Então, por conta disso, por conta de algumas empresas e personalidades que a gente atende, que são muito conhecidas, me deram o título de contador das estrelas. Muito Então, tô aqui hoje para poder contribuir com a minha jornada de negócios, né, de crescimento, de empreendedorismo e também na parte contábil. Muito bom, muito bom. Johnny, fala um pouquinho aqui pra gente, como começou essa sua carreira, contador, advogado, que te motivou a trabalhar nessa área que é tão importante para empresários? Conta um pouquinho da sua jornada, por que essa decisão? A minha primeira decisão na vida foi me tornar um advogado. Então, eu estava na 5ª série, eu decidi advogar. Na verdade, queria entrar no mundo do direito, gostava de leis, gostava de decorar artigos, eu já tinha essa facilidade de decorar as coisas e eu me via como um advogado. Meu pai, na época, já era advogado, eu queria ser advogado, e aí a primeira formação que eu tive foi na faculdade de Direito. Depois eu fui fazer contabilidade, depois eu fui fazer as especializações. Mas eu acho que a grande sacada aí de tudo isso é quando você é jovem, você não tem muito discernimento do que fazer. E muitos se preparam e querem entrar numa jornada de formação para ter a identidade lá na frente, que não sabe exatamente se vai para um lado, se vai para o outro. Mas eu sempre falo, você não precisa descobrir o seu propósito desde o início da jornada. Muitas vezes você precisa fazer as coisas acontecerem para depois você descobrir o seu propósito. Então, eu aprendi a ter muito mais propósito depois que eu já tinha iniciado a jornada no direito, a jornada na contabilidade, a jornada no mundo do empreendedorismo. Eu comecei muito cedo. Eu, com 6 anos, antes de trabalhar mesmo, já trabalhava em comerciais de televisão. Então eu fiz, durante 6 aos 14 anos, eu fiz mais de 50 comerciais de televisão. Mesmo? Fiz o primeiro comercial do Uno Mille, o carro, né? No Brasil. Fiz comercial para marcas de chiclete, fast food, fiz vários comerciais. Então eu trabalhei bastante com viés artístico. Depois eu também trabalhei com viés de dança por muito tempo, dos 14 a mais ou menos os 18, 20 anos, eu trabalhei com dança profissional. E depois eu treinei, assim, continuei a minha carreira com a parte contábil, jurídica e de negócios. Isso muito contribuiu, né, para a minha jornada do quem eu sou hoje, porque hoje eu estou muito mais no estratégico da empresa, na informação, nas mentorias, na parte de educação, na parte de realmente levar o nome da minha empresa para ser conhecido no mercado. Eu comecei, na verdade, na empresa que eu tô hoje, que é uma empresa familiar, né? A gente não gosta de chamar muito de empresa familiar, a gente chama de família de empreendedores. Eu comecei com 14 anos, indo todos os dias trabalhar à tarde. Eu já tinha naquela época um paralelo com entre comercial e dança e tal, tinha. Mas eu comecei a trabalhar no Serac, que é a minha empresa, com 14 anos de idade. E quando eu tinha 20 anos, essa empresa teve um movimento de separação de sócios. Meu pai e mais 2 sócios separaram. E naquele momento nós tínhamos muitas dívidas, poucos funcionários, uma empresa totalmente pequena e que ou continuava e refazia tudo que tinha construído até então, porque não tinha dado certo, ou
mudava de mercado. Nós decidimos refazer. E aí o Senac começou a crescer, começou a ganhar relevância e tem uma longa história aí de crescimento e adaptação, né? Eu acredito muito que você, para evoluir na sua vida, você precisa estar apto a se adaptar às mudanças, né? Todos os dias. Todos os dias. E com o Senac não foi diferente. Mas o que realmente contribuiu, acho que na bagagem e fez sentido hoje, foi esse viés artístico que eu sempre tive desde os 6 anos de idade. Muito bom. Isso ajuda, então essa questão mesmo de artístico ajuda a desenvolver mais? E aí a gente poderia dizer que isso te ajudou também a ser esse fenômeno que você é no Instagram e conseguir ter essa desenvoltura? Com certeza, com certeza. No começo, a minha mãe era a pessoa que ensaiava a gente, que fazia a gente decorar os textos, e era muito gostoso fazer, né? Essa parte artística era muito gostoso fazer. Era bem desafiador, como tudo na vida, fazer os testes, né? Porque você tinha que ir para muitos testes depois da escola. Eu não ia brincar. Depois da escola, eu comia marmita no carro e ia fazer teste, um teste atrás do outro. Só que quando um trabalho a gente era aprovado e fazia o trabalho, realmente era muito satisfatório. Porque eu passei desde comerciais que ficaram pouco tempo veiculando, até teatro profissional, até trabalhos em filmes de curta-metragem. Então foi bem legal. E isso acabou contribuindo para a minha identidade. E esse é um grande insight que muitas vezes os empresários não percebem. Eles se formam em uma determinada profissão e eles acham que eles têm que fazer aquela profissão de forma operacional para sempre. A formação é importante? É importante. Vai te dar conhecimento? Vai. O conhecimento é importante? É. Mas o conhecimento que vai balizar você para ajustar a sua operação, para que você possa mostrar o caminho para os seus liderados. Mas é a sua identidade que vai te dar prosperidade. Qual que é a sua identidade? Hoje, por exemplo, eu sou muito mais estrategista, eu sou vendedor, sou comunicador, eu sou uma pessoa responsável por networking com grandes empresários. Então você tem que saber fazer isso, você tem que saber se relacionar, você precisa de tempo para isso. Então a minha identidade hoje me dá muito mais prosperidade do que a minha própria formação. Mas a informação é base e não deixa de ser importante. Com certeza. Então, podemos dizer o seguinte, que a pessoa ela precisa ser formada de várias pontas. Por exemplo, a gente vê que tem escolas, né? Hoje tem escolas para pessoas que querem ser artistas, mas que não vão efetuar a carreira de artista, mas isso ajuda no trabalho. Eu já vi, por exemplo, escolas para advogados, para ajudar na desenvoltura, quando estiver fazendo uma defesa. Então, você recomendaria que todos os profissionais, seja de qualquer área, procurassem ter esse auxílio, buscassem esse conhecimento para ajudar a desenvolver também na sua carreira, olhando não só pelo viés técnico, mas justamente para desenvolver outras atividades? Com certeza, com certeza. Por quê? A parte técnica a gente aprende na nossa formação e com a nossa experiência no trabalho, de mercado, sendo estagiário, sendo aprendiz, isso a gente aprende a parte técnica. Mas a parte estratégica, a parte que vai ser a sua identidade, você não aprende, você desenvolve. Muitas pessoas falam, é dom. Não, não é dom, é treino. Treino e disciplina. Tudo aquilo que você faz de forma constante, você se torna excelente. Então, você precisa treinar para desenvolver aquela habilidade. E eu falo que vendas é a habilidade número 1 das pessoas mais bem-sucedidas. Comunicação é importantíssimo, porque você precisa saber se comunicar, você precisa saber levar o seu nome, a sua autoridade, a sua empresa para um outro patamar. Se você não sabe se comunicar, não adianta. As pessoas, saiu até uma pesquisa recentemente no Mackenzie, que o maior medo do ser humano não é morrer. Eu estava em segundo lugar. O maior medo era falar em público. Verdade. E eu falo que as pessoas elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. De errar. Exato. E de ser julgado. E de, poxa, o que vão falar de mim e tal. Só que você só vai aperfeiçoar a partir do momento que você tenta e erra. Você começa para você errar, para você refazer, para você continuar tentando. Muitas pessoas também esperam o momento perfeito para começar, mas o simples fato de você começar já é o momento perfeito. Então, eu falo, você precisa entender de comunicação, você precisa entender de vendas, você precisa entender de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, você começa a comunicação, tá, beleza. Vai tentando. Uma hora você fica bom. Não tem como. Uma pessoa que não desiste, nunca pode ser parada, entendeu? Então eu acho assim, se você quer realmente desenvolver um tipo de habilidade, você sabe que é importante, você tem que continuar tentando. A comunicação não é diferente. E aí você não fala
para as pessoas, você fala com as pessoas, você fala de um jeito mais simples. A simplicidade é o maior luxo na comunicação. Então, quanto mais simples você for, tem gente que acha que é bonito ficar falando linguagem rebuscada, mas a simplicidade é o maior luxo na comunicação. Exato. Então, quanto melhor for a sua conexão com essas pessoas, maior vai ser o seu resultado. Então, com certeza, eu acredito que é uma habilidade bem importante você desenvolver isso, você buscar conhecimento, mas principalmente treinar. Se você não treina, não tem como você ficar bom. Porque você vai ter obesidade, então, mental. Exatamente. Tanto conhecimento. Isso que você falou da simplicidade é muito importante. Eu tive num evento há um tempo, tem uns 15 dias ou mais atrás. E aí era um evento de advogados. E conversando e tal, e teve um advogado, ele falou, olha, a linguagem simples de se falar. Porque a gente sabe que nessa classe, tirando o juridiquês, né? Às vezes tem pessoas que usam uma palavra tão rebuscada que você não entende. E às vezes as pessoas já têm até tabu, porque foi-se tabulado, sei lá, por quem, e dado o momento por quem, que quando se fala dessa forma, né, você é a pessoa mais envolvente. Mas as pessoas realmente querem coisas simples. E esse foi um dos pontos no nosso evento que as pessoas estavam falando, da linguagem simples, que você consegue realmente atingir, que você pode, não deixa de ser um profissional por falar de uma forma simples. E é interessante isso que você traz, e você que está nos assistindo, porque é importante a gente dar essa visão para as pessoas, porque infelizmente eu vejo às vezes nos meios que eu caminho, tem muitas pessoas que ainda acham que utilizar essa forma mais rebuscada é a melhor forma, ou não utilizar, você perde valor. E o que você está trazendo aqui é tão importante, dessa forma que você está abordando, porque traz esse conhecimento de leveza para as pessoas e vai ajudar as pessoas, né, a ser disruptiva nesse sentido. Sim, com certeza. As pessoas precisam entender que elas têm que buscar algo a mais do que o mercado não oferece ou não tenha. Se quer se destacar acima da média, você tem que fazer o que as pessoas acima da média fazem. E tem muita gente que tem medo de se comunicar ou não conseguem desenvolver tanto esse poder de comunicação. Só que você precisa pegar aquilo que você sabe que é importante e treinar muito. Fazer de forma constante. É a mesma coisa que a rede social. A rede social, você que pensa em entrar na rede social, não adianta você começar a fazer rede social por uma semana ou um mês que não vai dar resultado. É igual uma academia. Academia você pode passar 10 horas durante um dia ou 20 minutos durante um mês. Com certeza 20 minutos durante um mês vai dar muito mais resultado do que 10 horas durante um dia. É um pouquinho todos os dias. É um pouquinho todos os dias. Então, assim, rede social é a mesma coisa. Você tem que ser constante. Chave mestra é a constância. Só que tem muita gente que entra e desiste. Ou até entra e não entende realmente o significado. Rede social é trabalho. Você tem que entender que rede social é um trabalho. Gravar vídeo é trabalho. Gravar um podcast é trabalho. Criar um conteúdo é trabalho. Então, a partir do momento que você trata a rede social como um trabalho, não como uma criancinha mimada que você só brinca com ela, as coisas começam a fluir. E aí, isso é trabalho. E é verdade, você está falando. E tem ouro aqui. E eu vou contar uma coisa inédita aqui. Gente, olha só. Eu não utilizava muito rede social. E eu comecei a utilizar por conta desse cara aqui. Eu me lembro o primeiro vídeo que eu gravei. E eu ainda estou cada dia aprimorando. E hoje, por estar fazendo esse podcast, ele contribuiu muito para isso aqui. Porque foi uma decisão que eu tomei e eu achei que era um dos caminhos exatamente para que eu falasse, né? De uma forma alcançando outros públicos e me destravasse. Então, estou contando isso aqui para vocês em primeira mão aqui, a nível mundial, nacional, que vão nos assistir aqui. Esse cara, ele foi responsável por isso aqui. Quando eu decidi construir isso aqui, você fez parte desse projeto, mentalmente, aqui comigo. Então, Parabéns. Obrigada por isso. Parabéns, Vi, pela coragem. E acho que é isso que diferencia o medroso do corajoso, né? Porque o corajoso, ele tem medo. Tem medo. A única coisa é que ele não deixa que o medo tome conta das decisões dele. E medo a gente tem todos Medo os a gente dias. tem todos os dias. O medo é natural de todo ser humano, mas o corajoso, ele não deixa que o medo tome conta das ações, das decisões dele. Então, você entrou na rede social, você se desafiou, você está apostando com constância. Eu tenho certeza que por mais que você não tenha colhido os resultados que você tem
ou que você quer colher até hoje, com certeza algum resultado você colheu. Porque normalmente a gente vai pra rede social e a gente é julgado, né? No começo a gente é julgado. Com certeza, muito. Nossa, é muito julgado pelos outros. Você ouve a palavra, blogueirinho, Blogueirinho, eu já ouvi isso. blogueirinha. E você já me ouviu falando que blogueirinho, blogueirinha é a palavra que o incapaz utiliza pra não fazer o que precisa ser feito na internet. Então, ao invés da pessoa falar assim, nossa, Vivi, que legal, você tá fazendo um conteúdo legal. Não, ela te critica ao invés de te incentivar. Porque ela faz piada contra a própria incompetência dela mesma. Ela não consegue fazer aquilo, então ela fala, bom, é melhor eu criticar do que eu incentivar. Exato. Então a internet é um mar de oportunidades. Pode parecer às vezes que tem muita gente na internet, mas é ao contrário, tem pouca gente na internet. É um canal muito importante. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você abre uma live. Aí você faz uma live com 10 pessoas, 10 acessos ali na live. Você fala, poxa, mas 10 pessoas é muito pouco para uma live. Eu vejo tanta gente fazendo com 100, 200, 300, mil pessoas. Só que pensa o seguinte, alguma vez no seu escritório já entrou 10 clientes ao mesmo tempo interessados no que você está falando? Nunca aconteceu comigo também. 10 clientes interessados ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem que começar a entender o jogo da internet, né? O que isso pode potencializar no nosso negócio? Você já me ouviu falando aquela frase, o mais conhecido vence o melhor. Por que o mais conhecido vence o melhor? Porque se o melhor não for conhecido, como vão saber que ele é o melhor? Ninguém, né? Vai contar pra quem? Só que o mais conhecido vence. Por quê? Primeiro na internet o jogo é assim, você primeiro parece bom. Você primeiro precisa parecer bom. Depois você se prova bom. Você tem estratégia, ferramenta, mecanismos para você mostrar que o seu serviço é bom, mas depois só o tempo vai provar a sustentabilidade do seu negócio. Então a internet é um mar de oportunidades. Você tem que estar nela. Estar no digital é uma opção, não é uma obrigação. Então, estar no digital não é uma opção, é uma obrigação. Então você precisa estar na internet. Precisa fazer com que o seu negócio apareça, seja visto. Aquela frase que não é visto não é lembrado, é bem por aí mesmo. Então, quanto mais quanto melhor você entender esse poder de comunicação da internet, maior vai ser o seu negócio, melhores serão os seus resultados. Muito bom. Johnny, você falou sobre propósito. Agora, no começo, qual é o seu propósito? Qual é o propósito que você carrega dentro da sua identidade, dentro dos seus negócios e na sua vida? Na minha vida. O meu propósito dos meus negócios está muito atrelado à missão da minha empresa, né? A missão é você ter um propósito dentro da organização. E as empresas precisam disso. Porque hoje, quando uma pessoa entra para trabalhar com você, ela não quer só aprender ou não quer só ser bem remunerada, ela quer pertencer a algo maior do que ela mesma. Eu costumo dizer que o ser humano tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Então, quando ele está numa organização que pensa muito além de conhecimento, de ganhar dinheiro, essa organização, ele consegue sentir parte dela nessa organização, sentir o sentimento de pertencimento. Então, hoje o propósito do Será, que até postei hoje mais cedo sobre isso, é impactar e transformar positivamente a vida de muitas pessoas. E quando eu falo isso, não é clichê e não é blá blá blá. Por quê? A gente doa para mais de 30 instituições todos os anos. A gente faz ações dentro do Será que os nossos funcionários propõem de ajuda a outras pessoas. A gente faz ações para que a nossa liderança cada vez capte mais momentos que a gente chama de momento uau, que é inspirado no conceito Disney de encantamento ao cliente. Então, Disney de encantamento ao cliente, aos nossos familiares, aos nossos colaboradores, a todo mundo. Esse momento uau tem que gerar emoção e fazer diferente algo para outra pessoa. Então, a gente é muito focado nisso. Eu costumo dizer para o meu time, quando a gente sempre ajuda ali, a gente está ajudando todos os meses, nós temos instituições mensais e instituições esporádicas. O time agradece, a pessoa que sugere a instituição agradece, mas eu falo, a gente trabalha para isso. A gente trabalha para ajudar pessoas. E isso está muito atrelado ao sucesso. O sucesso que a gente tem está atrelado ao impacto positivo que a gente causa na vida de outras pessoas. Quanto mais pessoas você impactar, maior vai ser o seu sucesso. Não é clichê, se você percebe as pessoas que mais ganham dinheiro, mais são bem remuneradas, elas impactam de alguma forma muita gente. Ou com conhecimento, ou com recursos, ou gerando empregos, ou com a solução do produto ou do serviço dela, atendendo mais pessoas. Quer ganhar dinheiro, quer crescer, quer realmente exponencializar o seu negócio? Pense no impacto para muitas pessoas. Quanto maior for o impacto, maior vai ser a sua empresa. Eu concordo com você, Johnny. Assim, eu sempre tive isso como primícia na minha vida.
Independente, né, dos altos e baixos. E já até ouvi, às vezes, de algumas outras pessoas, nossa, mas você ajuda tanto, não sei o quê, você não sei o quê. Mas, assim, todas as vezes que eu sempre me proponho e que eu sempre ajudo, eu sempre sou a mais abençoada. Acontece muitas coisas na minha vida. Mesmo às vezes, quando tem os altos e baixos, quando eu penso que não vai, assim, se transforma. Então, isso volta mais para mim como bem do que para a própria pessoa que eu estou fazendo, e de várias formas. Então, isso que você falou é algo, assim, muito genuíno. E um dos nossos propósitos também na nossa empresa, a gente tem até isso, a gente fala, né, que nós somos agentes de transformação. E a gente fala isso o tempo inteiro. Porque, além de transformar negócios, que é um dos nossos propósitos como empresário, assim como você, a gente também se preocupa com o nosso cliente também e ajudando. A gente já teve vários casos, por exemplo, de cliente, não estava resolvendo, não estava atendendo porque os filhos estavam doentes. Aí eu fui lá e me propus. Nossa, então assim, são coisas, porque a gente sabe que quando o ser humano não está bem, e isso impacta na vida dele em várias esferas. Sim. Então, é muito bom saber que tem empresários com essa conscientização que você tem e que você traz isso para o seu time, e isso muda o mundo, né? Se Sim, todo mundo tiver essa mesma consciência, muda o mundo. A sim. gente constrói um mundo melhor. Eu falo que a gente vem pro mundo por três motivos, né? Ou para tornar ele pior, ou igual, ou melhor. Se for para tornar ele pior, você é o problema. Se for para tornar ele igual, você faz parte do problema. E se for para tornar ele melhor, é o mínimo que você pode fazer, porque se você não fizesse esse mínimo que precisa ser feito, o mundo não seria tão bom quanto poderia ser. Então, assim, só tem essas três finalidades. Ou você é o problema, ou você faz parte do problema, Ou você ou faz a você faz a diferença. diferença. É isso aí. E isso é interessante. Você contou um pouquinho do Serac, né? Que teve aquele momento onde... Como foi a ideia de mudar? Quais foram os primeiros passos que começou a alavancar e fazer o Serac crescer e ser hoje essa notoriedade no ramo? Conta um pouquinho pra gente. Em 2006 eu tinha 20 anos de idade, eu estava há 6 anos na empresa, hoje eu tenho 36 anos, então estou há 22 anos atualmente. E eu peguei desde o início, né, quando a empresa era pequena, até quando a empresa quase quebrou, até quando a empresa se reergueu. De 2006 a 2016, nós tivemos 10 longos anos aí fazendo uma faxina na empresa, né, arrumando a casa, trabalhando cultura, trabalhando processos. Só que antes de a gente chegar nesse entendimento, em 2006, quando a gente teve aquele baque, aquele problema, a gente falou, poxa, não dá para ficar assim. A gente vai ter que mapear empresas de sucesso, porque é a regra da modelagem, né? E então a gente mapeou grandes empresas do mundo, Apple, Disney, Google, Facebook, o que elas fizeram para transformar o negócio delas? O que elas faziam para engajar tanta gente, para ter os resultados que elas tinham? Então a gente não foi mapear as maiores contabilidades, a gente foi mapear essas empresas. E a gente chegou na tal da cultura. E cultura nada mais é o que você faz, o que na verdade seu time faz quando você não está por perto. Como que o seu time se comporta? Como que o seu time faz em relação aos processos, atendimento do cliente, as vendas, a gestão de pessoas? O que o seu time faz? Então, o que nós passamos a fazer? Nós passamos a entender de pessoas, a trabalhar com pessoas, a trabalhar emoções com pessoas. E a partir do momento que a gente passou a entender de pessoas, a gente passou a entender de negócios. Aí começamos a trabalhar cultura de vendas, cultura de processos, começamos a contratar melhores sistemas. Eu falo que sempre tem um trinômio muito interessante, que é sistemas eficientes, pessoas competentes e processos inteligentes. Você tem esse trinômio, você chega num resultado bom para sua empresa. Só que a gente demorou 10 longos anos. De 2006 a 2016 foi um momento de implementação de cultura como um todo. Eu costumo dizer que a cultura não é uma prova de 100 metros rasos, ela é uma maratona, demora para implantar. Top-down, líder para baixo, trabalhando os líderes, falando com os líderes, aplicando prova, fazendo eles disseminarem a cultura em toda a operação. Funciona? Funciona. Funciona 100%? Não funciona 100%. Mas quanto maior for o impacto da sua equipe, melhor vai ser o seu resultado. Então, hoje, a maior parte da equipe compra a ideia, a cultura, os princípios inegociáveis, os valores, tudo isso, a visão de futuro, só que nem todo mundo acaba se adaptando a isso. E aí, quando você está nesse processo de transformação desses longos 10 anos, muita gente fica com você, muita gente sai, ou você mesmo tem que tirar.
Que a demissão é uma ferramenta de gestão, então você tem que tirar a pessoa que não está se adaptando. Mas as pessoas que ficam e as pessoas que saem têm um grande insight da cultura, que é isso que vale a pena quando você tem uma empresa pequena. Começar a implementar a cultura em uma empresa pequena. Qual que é o insight? A cultura ela atrai os semelhantes ou ela repele os diferentes. Então, ela vai atrair as pessoas que realmente querem jogar o jogo com você ali, mas vai repelir, ou seja, vai tirar ou ela mesma vai sair as pessoas que não se adaptam a isso. Então, essa virada de chave foi a cultura e entender sobre pessoas, sobre relações emocionais. Aí depois teve 2 outras viradas de chave, de 2016 a 2020 a ambiência e de 2020 a 2023 a rede social. E aí foi nessa época que você entrou na rede social? Então, De uma forma mais efetiva? 2016 para 2020, a gente investiu em ambientes. Que o ambiente ele determina quem você é e quem você quer se tornar. Então, se você pega esses ambientes e você investe nele, o simples fato de você estar no ambiente certo vai te obrigar a subir de nível, vai te dar muitas oportunidades, você vai aprender novos conhecimentos. Isso, com certeza, é fato, é uma das coisas mais poderosas que eu aprendi, acho que na minha vida, é o ambiente. Você quer que, por exemplo, seu filho tenha mais sucesso, ele precisa andar com crianças, com pessoas que falem a mesma língua ou a língua que ele quer ouvir. Eu costumo dizer, né, você faz parte de um ambiente, você faz parte de um ambiente de 4 idiotas, você é o 5º idiota. Se os seus amigos não falam de negócios, vida saudável, não falam de dinheiro, não adianta, você não vai crescer. Você precisa investir em ambientes. A gente começou a investir em ambientes, hoje a gente investe mais de R$1 milhão por ano em ambientes, masterminds e cursos e eventos, para estarmos presentes eu, minha irmã, que é outra sócia, e alguns outros sócios, e até pessoas do nosso comercial em ambientes menores, e isso retorna pra gente. Então isso é muito importante. E aí, isso 2016 a 2020, nós crescemos absurdamente. E de 2020 a 2023 foi quando eu entrei efetivamente na rede social. Hoje a empresa possui 3 mil clientes recorrentes, mas naquela época possuía uns 2 mil. E já era uma empresa grande. E só que ninguém sabia. Ninguém conhecia o Serac. E eu falei, vou entrar na rede social. Aí veio a pandemia, entrei na rede social, comecei a fazer conteúdo, errei muito, tenho até vergonha dos conteúdos antigos. E o insight é o seguinte, se você não tem vergonha do seu conteúdo antigo, alguma coisa está errada. Você tem que ter vergonha, você tem que olhar para trás e falar, eu evoluí, porque... eu falo isso, eu falo, nossa, mas tá bom, já foi, agora eu vou pra frente. Então, se você vê isso, essa evolução, isso é muito importante. O problema é quando você não vê essa evolução. E eu entrei na internet na pandemia, a minha esposa fazendo alguns vídeos e eu entregando conteúdo e as coisas não aconteciam. E aí eu entendi o game que a internet é uma ferramenta de entretenimento. Então você precisa entregar alguma forma de entretenimento, de conexão com as pessoas. Não adianta você entregar só conteúdo técnico que não vai engajar. Não vai engajar, então não dá certo você engajar só com conteúdo técnico. Tem que ser conteúdo técnico, tem que ser pequenas pílulas de conhecimento, você tem que falar um pouco daquilo que você faz, você tem que mostrar seu lifestyle, sua vida, sua família, seu cachorro, sua rotina, as pessoas conectam muito, você tem que mostrar suas fraquezas, você não pode mostrar só o mundo ideal, mas tem que mostrar o mundo real. Não existe, né? Porque não existe, as pessoas gostam de te ver diferente na internet, até para você chamar atenção. E aí você fazendo isso, você vai conectando as pessoas. Elas vão querendo te ouvir e aí você vende, você fala um pouquinho do seu negócio, você vai atraindo mais realmente o seu público, aquelas pessoas que querem te seguir. Na internet, a atenção é o novo petróleo. Então, a atenção, o tempo de atenção que aquela pessoa fica com você ali é muito importante para você conseguir realmente entregar a sua mensagem. Eu falo que você não precisa ficar se preocupando com o número de seguidores, mas você precisa se preocupar com a retenção dos seus próprios seguidores. Se você tiver a retenção dos seus seguidores, trabalhar com eles ali que já te assistem e gostam do seu conteúdo, você com certeza consegue prosperar no mercado digital. E é uma verdade que você falou, falando de ambiência e das pessoas, eu vou fazer um paralelo até aqui com as minhas filhas. Por exemplo, a minha filha menor, né, que tem 5 anos, ela fala, às vezes ela corrige crianças, ela fala, isso aí não vou comer, isso aí não é sustentável. E eu falo de sustentabilidade e ela fala assim, você está gastando água, você está jogando papel no chão, você vai acabar com o planeta. Então, assim, exatamente isso, porque vive. E é interessante, que esses dias eu estava vendo um documentário jurídico, e eu queria ver porque eu estava com uma situação atípica, e ela sentou e começou a assistir. Aí eu falei, quer que eu tiro? Ela, não. E aí, eu quero ver com você. E todo dia agora ela quer ver comigo aquilo, e eu já vi. E assim, por quê?
vira uma chavezinha, ela vai aprendendo. Então, essa questão de ambiente é muito importante mesmo. Você tá em ambientes melhores, procurar estar com as pessoas melhores que possam agregar para você. E eu falo isso trazendo muito. Eu fiz um podcast com uma pessoa, e ela falando isso dos filhos, trouxe isso, né? Falando dos filhos dela, né, nessas questões que ela nem sabia que os filhos replicavam aquilo que ela vivia, tão pequenos, passando e fazendo a diferença na escola e em outros lugares. E trazendo isso realmente para o negócio, o ambiente, as pessoas que a gente vive, muda realmente, muda até o conceito interno dos negócios. Eu vejo isso até com meus próprios colaboradores. Começaram a frequentar, começaram a ver outras pessoas e começou a mudar, sabe? As atitudes também internamente. Coisas que às vezes eles nem percebiam e eu até falei, ó, você viu? Você começou a fazer isso, você começou a fazer aquilo, você começou a Sim, mudar. sim. O que você falou dos pais e tanto do líder dentro da empresa, lidera pelo exemplo, né? Os nossos filhos, eles nunca vão fazer o que a gente fala, mas sim o que a gente faz. Então, quando você mostra que você está num ambiente diferente, você está convivendo, você está com outras ideias, você está mostrando que tem transformação, as pessoas te seguem pelo exemplo. E na nossa jornada lá como família será que meu pai construiu os filhos para serem sucessores. Então é uma família de empreendedores que o pai treinou desde cedo. Meu pai me levava com 6 anos nas férias, assim, uma ou duas vezes nas férias para a empresa. Eu separava canetinha, eu separava papel e no final ele me dava um dinheirinho, eu comprava uma revistinha, um chocolate, algo que eu gostava. E eu começava a entender ali o valor do trabalho. Com 14 anos eu comecei a trabalhar todos os dias. Enquanto meus amigos iam jogar bola, iam no cinema, eu ia trabalhar depois da escola. E aí eu percebi que tudo isso que meu pai estava fazendo era intencional. Porque o herdeiro ele é mimado, o sucessor ele é treinado. Exato. Então, o sucessor você treina. Igual como tudo na vida, você quer que seu filho tenha gosto por aquilo que você faz, tem que treinar ele. Só que, por exemplo, no nosso mercado, para você treinar hoje um jovem a querer ter uma contabilidade ou fazer contabilidade, não vai rolar. A contabilidade é pouco sexy, é pouco atrativa para o mercado. Então você tem que abrir o horizonte do jovem para que ele perceba que a contabilidade é uma profissão conectada com os maiores agentes de transformação do país, que são os empresários. Que por meio da contabilidade você pode ser um empresário contábil, você pode empreender dentro da contabilidade. E dentro da contabilidade você fazer diferente. Porque as pessoas, elas pegam a contabilidade como tradicional, como escritório Não agrega rígido, valor, né? não agrega valor e que tem um negócio muito rígido que você não pode criar no ambiente contábil algo parecido com uma startup. Lá no Será que nós somos totalmente diferentes, não tem cara de contabilidade, é cara de startup, é jeito de pensar de startup, é premiação todos os meses, é premiação todos os anos, desde prêmio em dinheiro até viagem nacional e internacional com acompanhante, 2 carros de 100 mil reais que nós demos ano retrasado, em 2021, por cumprimento de meta, não é sorteio, é meta, meritocracia. Então, assim, a gente trabalha muito isso, e isso faz muito sentido para a pessoa que está caminhando do seu lado ali. E quando você faz isso, você faz diferente. E aí, o seu sucessor começa a olhar e falar assim, poxa, é legal trabalhar na empresa da minha mãe, na empresa do meu pai, porque eles pensam diferente. Não é uma profissão chata. Chato é o que eu concebi por uma ideologia, uma visão antiga de mercado. Tanto que para os nossos alunos, a gente tem muitos alunos que são contadores. A gente procura implementar o DNA de alta performance para o contador. É um acrônimo, DNA. D é desenvolver e empoderar o contador. N é trazer uma nova visão para a classe contábil, tanto do mercado com a classe contábil, quanto o próprio contador com ele mesmo. E o A é tendo muita atitude e muita estratégia para que ele possa crescer, porque nada adianta ele ter conhecimento, ele se desenvolver, ele se empoderar, se ele não tem estratégia, se ele não tem atitude para executar. Então a atitude que você toma na vida é a atitude que a vida vai tomar com você. Então, quer fazer? Busca conhecimento. Vamos mudar a nova visão, vamos trazer uma nova visão, vamos mudar, vamos fazer com que o contador pense realmente que ele é o cara, ela é a maior empresária que vai realmente... Top das galáxias. Top das galáxias. E aí, muita atitude, muita estratégia. A gente traz essa visão e por isso que a gente vem crescendo também nessa parte educacional dentro do Serac. Essa parte educacional que você disse, esse plano de vocês começaram quando? Você tem mais planos para isso, para alavancar mais? Tenho. Na verdade, assim, o Serac hoje ele é baseado em 2 frentes bem grandes de negócio. A frente como contabilidade, soluções empresariais, que é um ecossistema de soluções.
Tem muitas soluções, desde soluções de seguro, certificado digital, startups, empresas que nós somos investidores anjos de educação, nós abrimos empresas no exterior, holding no Brasil e muitas outras soluções. Esse é um pilar de entrega de soluções empresariais, de prestação de serviços para trabalhar com empresários. Isso é nosso objetivo, é cada vez mais aumentar o valuation e ter equity nessa empresa. E nós temos a parte de educação, Serac Educação, que nós, por meio da nossa experiência de mercado, do que a gente realmente vive e faz, não do que a gente fala, nós não somos vendedores de curso, nós somos empresários mesmo, não somos empreendedores de palco, né? Somos empresários da vida real. A gente, por meio da educação, entrega muito conteúdo prático e teórico para contadores, para que eles possam ser empresários estratégicos. Empresários que vendam muito, que tenham uma equipe sólida, que saibam contratar pessoas, saibam formar time, tenham cultura, saibam implementar processos, saibam ser empresários que realmente vão crescer com o seu próprio negócio. Como, por exemplo, a gente ensina o contador a vender, a criar uma máquina de vendas. Hoje o Serac vende 3 contratos ou mais por dia, recorrentes. Então, é muita coisa. E aí, dentro dessa frente de educação, que surgiu em 2021, na verdade. Final de 2021, nós lançamos o Missão Contador. Um filme praticamente cinematográfico, que contava a história do 00J, que era o Johnny, né? O Johnny do passado, que cresceu muito, um agente secreto, mas que ninguém sabia quem era. Contra o Johnny Contador, que o Johnny Contador, ele promete contar para os contadores todas as estratégias que fizeram ele chegar até onde ele chegou. Então, a mesma pessoa em personagens diferentes, num filme com direito a Ferrari, com direito a muitas coisas legais, assim, vale a pena assistir. Nós lançamos em 2020 e fizemos a nossa primeira imersão com 30 participantes. Final de 2021, desculpa. Final de 2021. E aí, depois de 1 ano e meio, agora nós vamos fazer o Missão Day, a 6ª edição, com mais de 1.000 pessoas. Então, assim, em 1 ano e meio cresceu muito, porque a gente entrega muito valor, a gente transforma muitas vezes, a gente transforma muitas contabilidades. Então, a gente realmente gera um impacto muito positivo para que o contador possa crescer. E nessa frente educacional, agora nós estamos também treinando os nossos próprios clientes, pequenas e médias empresas, na parte de gestão de negócios, e também vamos começar a treinar cartórios, missão cartórios, porque nós temos dos 3.000, são 1.000 clientes cartórios, nós somos a maior contabilidade para cartórios do Brasil, e a gente vai também criar um programa de treinamento. Então a gente vem criando vários tipos de programas de treinamento dentro da empresa, e isso, com certeza, qual que é a estratégia? É trazer caixa, gerar caixa. Porque hoje, por exemplo, tem as minhas mentorias, tem as minhas palestras que geram caixa, tem a parte educacional, isso tudo gera caixa. Tanto para crescer essa empresa educacional, como para alimentar a empresa de soluções empresariais, para que isso realmente possa crescer, ter esses 2 pilares crescendo. Bem fortes. Sim. E aí, Johnny, eu não sei se você já ouviu falar, o que você acha? O pessoal comenta que a contabilidade vai acabar. E assim, quando eu ouço isso, até causa um pouco de mal-estar. Na minha visão, não vai acabar, né? Nunca vai. Mas assim, o que acaba realmente é aquilo que você comentou no decorrer da nossa conversa já. E que existe a mistificação do contador ser aquele que não entrega valor. Mas comenta um pouquinho pra gente, o que você pensa sobre isso, sobre essa questão da contabilidade, e depois como a contabilidade e a inteligência artificial vão atuar juntas. A contabilidade vai acabar? Sempre me perguntam isso. Eu respondo que sim. Vai acontecer um fenômeno muito interessante, que vai aumentar o número de empresas, o número de empresários e empreendedores, o empreendedorismo vem sendo cada vez mais incentivado, e vai diminuir o número de contabilidades e contadores bons. Porque a maior parte dos contadores, eles são automatizados. Então a contabilidade vai acabar? Sim, para os contadores que são automatizados. Porque vão ser substituídos ou por ferramentas e tecnologia, né? É uma contabilidade online, chamadas contabilidades online. Exato. Ou vão ser substituídos por inteligência artificial. Mas o grande insight de tudo isso, qual é o contador que vai se manter no mercado? É o contador que souber entregar valor para o seu cliente. Porque o que a máquina vai fazer realmente é o que a gente pensa. O que a gente sente, a máquina não consegue substituir.
Então, quando a gente se conecta com o cliente, quando a gente agrega valor, quando a gente está próximo, quando a gente tem a visão de dono e traz isso por meio dos números contábeis para que ele possa tomar melhores decisões, isso não vai acabar. A máquina não vai substituir isso. Esse poder de análise do contador que é consultivo, do contador que agrega valor, do contador que está sempre procurando ter mais soluções em seu portfólio, isso não vai acabar. Mas o contador que é automatizado, que só entrega o normal, o que a maioria entrega, contabilidade é commodity. Contabilidade por contabilidade, se feito da forma certa, é commodity. Exato. Então, como que você vai competir com uma máquina que substitui o que você pensa, mas não substitui o que você sente? Então, essa é a primeira parada. Você tem que pensar que é o seguinte, por trás de todo CNPJ tem o CPF. As relações são emocionais. Então, você tem que trazer o seu cliente para perto, para que a sua contabilidade cada vez mais cresça. Então, isso é muito, muito, muito decisivo, muito relevante. É importante que o contador passe a se posicionar de uma forma diferente. A inteligência artificial veio. Vai ficar? Vai. E a gente tem que se adaptar porque outras competências vão surgir. Talvez a inteligência artificial vai substituir o contador em algumas áreas. Só que do mesmo jeito que ela substitui em algumas áreas, vai abrir espaço para muitas outras. Como tudo na vida. Cada vez que surge uma tecnologia diferente, a gente sempre fala, nossa, mas vai acabar com esse tipo de profissional, vai acabar com outro. Mas se você sabe se adaptar, que é a teoria do Darwin, né? A espécie que mais evolui é a que está apta a se adaptar às mudanças. Se você se adapta e você tem aqueles olhos, né, do empreendedor, né? Que empreender hoje é uma atitude de, cara, aqui tem um problema. Eu sou o resolvedor dessa dor, eu sou o empreendedor, eu sou o cara que vai resolver, vai solucionar isso. Com certeza ele prospera. Então, tanto em relação à parte online, quanto em relação à parte de tecnologia, quanto em relação à parte de inteligência artificial, a contabilidade pode caminhar assim ao lado, gerando cada vez mais valor para o cliente, se fizer de forma estratégica, se fizer de forma certa. Então, a gente pode dizer, né, que a contabilidade, que é o que a gente vive, é uma estratégia o tempo todo. Eu tive uma amiga, né, na verdade, e ela me ligou um tempo atrás e ela falou, olha, eu tô com um problema aqui na empresa do meu marido, porque eu não tô conseguindo reter a pessoa. Você pode me indicar uma empresa que eu possa contratar para essa vaga? Aí eu falei, mas me explica, fala um pouco mais, o que você está precisando? E ela começou a discorrer, eu falei, cara, você não precisa de uma empresa para fazer isso, porque o problema seu não é esse aqui, ó, tá aqui embaixo. E aí, trazendo para a questão estratégica, eu falei, o seu problema tá aqui, ó. Se você não resolver isso, você pode contratar quantas pessoas você quiser. Eu posso até te dar um número, fique à vontade. Mas você vai jogar dinheiro, né, no lixo. Porque se você não resolver a base, aí ela... Nossa, você parece que você está aqui dentro, que você viveu o que eu estou falando. Porque é isso mesmo. Então, essa questão que você fala é muito peculiar mesmo. A questão da estratégia, olhar com os olhos do dono, olhar de uma outra forma e conseguir analisar, né, o todo. Porque, às vezes, a gente está preocupado ali só com uma unha que quebrou, mas que está com uma constância, mas não sabe o que está causando ali a dor daquilo. Exatamente, exatamente. Eu acho que, na verdade, esse paradigma que as pessoas estão criando, ou até mesmo essa crença limitante, é para as pessoas não fazerem o que precisa ser feito. É uma vitimização dentro do mercado. É uma vitimização da pessoa que sabe que ela não consegue entregar nenhum tipo de diferencial, ela não consegue se adaptar às mudanças, então ela utiliza dessa crença para não fazer o que precisa ser feito. Então, a contabilidade não vai acabar. Vai acabar para você que fica parado. Para mim não vai acabar nem para Vivi, nem para outras pessoas. Não vai. Então ela vai acabar para o medroso, vai acabar para a pessoa que não se arrisca, vai acabar para as pessoas que não sabem o que é empreender. Porque empreender é isso, é se desafiar o tempo todo. Todos os dias. Todos os dias criando soluções novas, não tem como. Como eu acabei de falar, assim como surgem profissões novas com recursos e inteligências novas, outras realmente se acabam, outras realmente se vão, mas dentro da contabilidade, se você pegar essa visão, pegar esses insights que nós estamos dando aqui, é impossível acabar. E é isso, né? A gente tem que agregar sempre valor ao mercado. Agora, uma outra coisa, Johnny, que eu gostaria de saber, como que você consegue, eu sei que você tem bastante energia, fazer tantas coisas também, né? Como que você organiza o seu dia a dia, Você que tem que me dizer, você faz um monte de coisa também. Você faz um monte de coisa cara, também. Aí eu até falo, né? Por isso que às vezes eu até sinto, falo igual meu amigo, tem gente que fala, eu tenho uma pessoa que é igual a mim, né? Porque é raro. Cara, é planejamento. Planejamento. É planejamento. Porque antes de ser empresário, planejamento de vida, é o que você quer.
E prioridade assim, também, né? e E prioridade. prioridades. E outra, vai ser fácil? Não, não é Não. fácil. Dói? Dói. Todo dia dá vontade? Não. É, Mas não deixar aquele sabotadorzinho, né? Falava sim. assim, não. Porque assim, é vontade de crescer, de fazer diferente e de agregar. Então, e engraçado que eu falo isso com as minhas filhas também. A minha menor, ela fala muito isso também. Ela fala assim, não pode dormir muito, porque perde o dia, não é, mamãe? Então, ela é um sinalzinho, ela acorda cedinho, porque vai vivendo isso. Mas como você faz? Seu jeito peculiar de ser, como que você faz? Porque eu vejo, você também tá lá na madrugadazinha, eu sempre olho você e falo, a única pessoa que eu sei que já tá acordada ali, ele já tá ali. Eu acordei, ele também já tá ali. Como é que é Ah, acho que isso? você falou tudo, né? Planejamento e prioridade. Primeiro, planejamento. Se você não tem um plano para sua vida, você passa a ver o plano dos outros. Então, você tem que planejar tudo. Se você não tem esse planejamento, você não consegue cumprir ou otimizar o seu tempo para fazer tudo ou quase tudo que você trata como prioridade. Prioridade é aquela questão que você sempre tem que focar naquilo que te traz resultado ou naquilo que te faz bem. E muitas pessoas, elas falam, não, pô, se o dia tivesse mais horas, ou não, eu não tenho tempo. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Naquilo que você quer realmente fazer, você dá foco da prioridade e você faz. Então não existe falta de tempo, existe falta de prioridade e falta de planejamento. Então eu procuro me planejar muito bem naquilo que eu faço e eu tenho como premissa maior cuidar de mim mesmo primeiro para depois poder cuidar dos outros. Então eu uso a frase, não existe CNPJ forte com CPF fraco, ou seja, não existe empresa saudável com uma pessoa doente. Então você precisa cuidar da sua parte física, mental, espiritual, financeira primeiro, para depois você cuidar da sua família, dos seus amigos, cuidar das pessoas que você ama e cuidar do seu negócio. Eu vejo pessoas que elas negligenciam tanto, principalmente com a saúde, e elas querem cuidar da empresa, querem que a empresa prospere, não vai prosperar, querem cuidar da família e não vão conseguir em algum momento cuidar da família. E eu não tenho filhos ainda, você tem filhos. Ok. Eu queria até propor uma reflexão que eu tenho falado nos meus treinamentos, assim, você morreria pelas suas filhas? Você morreria se você precisasse morrer? Você morreria por elas? Se daria a sua vida se você precisasse? Sim, Sim, a maior parte dos sim. pais e mães dizem que sim. Mas sabe qual que é a pergunta que eu coloco como reflexão para os pais, para as mães? Você viveria pelos seus filhos? Aí a pessoa fala, como assim viveria? Você deixaria de beber, você deixaria de fumar, você se alimentaria mais saudável, você priorizaria o seu tempo melhor, ou faria o planejamento para viver mais com eles? Você faria tudo isso pelos seus filhos? As pessoas falam, faria. E por que você não faz? E por que você não faz? Isso é interessante que você falou. E eu até vou pegar uma ponta aqui, até como mãe, porque assim, o que acontece? Eu sempre treinei, há mais de 14 anos e sempre treinei cedo. E assim, eu já vi muita gente falando, ai, mas como você consegue, não dá tempo, tem um filho. E cara, e assim, todas as vezes que eu não tinha alguém para cuidar das minhas filhas, eu levava elas. Uhum. E eu já fui até muito criticada por isso. Porque às vezes menor, eu agasalhava, arrumava, levava um cobertor, levava elas no carrinho para dormir, porque isso não era impeditivo. E eu não estava negligenciando, porque eu sempre tive a primícia, se eu não estiver bem, como eu vou cuidar delas? Sim. Eu preciso estar bem para cuidar delas. Então, assim, algumas pessoas próximas, que geralmente são os mais próximos, né, que acaba falando isso, e depois isso passou a ser natural. E hoje elas pensam, é automático. A minha filha também, a menorzinha, treina jiu-jitsu, a outra treina Muay Thai, e assim vai. E quando não vai, ela fala, eu quero meu treino, não sei o quê. Então, assim, é natural, porque você precisa estar bem. Se eu não estiver bem, como eu vou cuidar das pessoas? E aí eu até trago isso, né? Quando você fez aquela reflexão, espírito, alma, mente, porque assim, a própria, uma citação da Bíblia, a própria Bíblia fala, amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu vou cuidar de pessoas, eu vou cuidar de tudo. Se eu não cuidar de mim, não faz sentido. Sim. Como que eu vou conseguir? Total. E por isso que a gente precisa cuidar da gente primeiro. Em primeiro lugar, a gente sempre. A vida empreendendo é solitária e a vida nossa, ela é solitária. Como assim, Johnny? Não tem as pessoas que a gente ama? Tem. Mas a nossa dor é a nossa dor. A nossa vitória é a nossa vitória. A gente pode ter pessoas do nosso lado que estão compartilhando conosco a nossa dor, estão ajudando, pode, mas não vai ser a mesma dor essa pessoa do que você que está sentindo. Não vai ser a mesma alegria do que você que está sentindo. Então você tem que cuidar de você primeiro, para depois você poder cuidar das pessoas que você ama e cuidar do seu negócio. Então você precisa fortalecer sim o CPF, se cuidar, acordar cedo e assim, ter tempo para fazer as coisas. Porque quanto mais tempo você fizer aquilo que você está em busca dos seus sonhos, do seu propósito, melhor vai ser o seu resultado. Você tem que jogar o jogo do tempo.
Quando você é novo, você tem que jogar o jogo do tempo. Quando você quer dar prioridade a alguma coisa, você tem que jogar o jogo do tempo. Hoje mesmo eu postei, tem aquela frase, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Mas vai por mim, Deus não precisa ajudar quem cedo madruga ou precisa ajudar menos, porque quem acorda cedo tem muito mais tempo do que quem acorda tarde. Quem acorda tarde são as pessoas que precisam de ajuda, mas não merecem. E quem acorda cedo são as pessoas que não precisam de ajuda, mas merecem, porque estão ali lutando todos os dias. Então assim, quando você quer uma coisa, você quer realmente uma coisa, você tem que ir pra cima. Você tem que ir pra cima, tem que jogar o jogo do tempo, tem que ter paciência, não pode parar, vai errar, mas assim, tem que continuar. Errando e acertando e continuar. Quando você, você falou que você também está na área estratégica do seu negócio. Por exemplo, você que cria uma estratégia, que cria um curso, como que é isso dentro da sua empresa? É você o criador e depois você compartilha, a turma assume, ou vem outras estratégias dos outros sócios? Na verdade, assim, nós somos bem complementares, né? Sócios complementares e equipe complementar. Por trás de uma empresa incrível, tem que ter um time incrível. Então, assim, o time faz muito mais acontecer do que eu. O que hoje eu sou responsável pela maior parte, não é só da minha cabeça, é pela estratégia. Não tô falando da estratégia estratégia de marketing, estratégia de impulsionar, estratégia criativa. Estratégia criativa, a maior parte vem da minha cabeça. Então, eu tenho sócios que contribuem, tenho pessoas da minha equipe, tenho meu braço direito, que é o Vini, que cuida da parte de marketing, que é o head de marketing lá. Tem muitas coisas que saem da cabeça de todo mundo, mas a maior parte do conteúdo criativo das coisas saem da minha cabeça hoje. Porque uma coisa que é um insight muito importante e poderoso para eu dar para todo mundo que está ouvindo, e que eu aprendi recentemente de forma empírica e depois entendi do que eu estava fazendo. Marketing, em qualquer segmento, é core. O que é core? É negócio principal. Meu negócio é uma advocacia. Não, seu negócio é uma advocacia e marketing. Meu negócio é contabilidade. Não, contabilidade e marketing. Meu negócio é engenharia. Engenharia e marketing. Por que o marketing é core? Você não precisa entender de tráfego, você não precisa entender de estratégia de marketing de impulsionamento, você não precisa entender especificamente de SEO. O que você precisa entender? E que ninguém entende, é da estratégia do seu negócio. Ninguém entende melhor da estratégia do seu negócio do que você mesmo. Então, você passar a estratégia do seu negócio para uma outra empresa, para uma empresa de marketing, não vai rolar. Então, marketing é core, é negócio principal. Você tem que saber fazer isso. A gente falou mais cedo, mais conhecido vence melhor. Como é que você vai se tornar mais conhecido se você terceiriza e você ainda quer leads, a estratégia de marketing da sua empresa. E a pessoa não vive dentro, né? E a pessoa não vive dentro. Assim, não é nem culpa da pessoa. Não é culpa da pessoa. É sua culpa. Você tem que trazer isso como um dos pilares principais da sua empresa. Eu concordo com você, porque tem que respirar e inspirar dentro. A mesma energia. Eu falo isso também, eu sinto isso. Se não tá, ele não tem a mesma vibração, não tá sentindo o que você tá sentindo. Porque, por exemplo, eu idealizo um monte de coisa. Eu sou esse tipo de pessoa, sabe? Visionária que tem um monte de ideias. Óbvio que a gente não põe tudo no mesmo tempo. Sim. Mas aí eu falo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente pode ir por esse caminho. Óbvio que às vezes tem um caminho árduo para isso. Mas eu sou dessas. Eu lanço e falo, galera, é isso. Só tem que fazer isso aqui. E eu consigo olhar o que tem que ser feito e criar negócios em cima disso. E aí, realmente precisa do marketing, que respira isso. Sim. E eu sou acelerada também, não só no dia a dia, no que eu faço. Eu sou acelerada, muito acelerada. Eu falo, gente, tem que fazer. E aí, me incomoda também quando as pessoas falam, mas tem isso, não tem isso. Mas não tem aquilo. Eu falo, gente, dá pra fazer com o que tem. Depois, Sim. assim, você vai aperfeiçoando. E eu até falo uma coisa, eu falo, é caos, né? Até que você fala, comenta isso também. É caos, depois vai fazendo a ordem. Depois vai arrumando. É óbvio que eu também... E eu sou uma pessoa que fala de processos porque eu tenho uma especialização em processos. Atuei muito isso no mercado corporativo. Sim. E compliance. E eu falo, tem gente que olha para mim e fala, você é louca, você fala disso? Não, é porque justamente eu sei que tem coisas que dá para fazer. Então, me incomoda quando eu vejo uma pessoa de marketing. E aí, não falando mal da área de marketing, eu adoro o povo de marketing, mas assim, que demora, quadradinho, tem que ser desse jeito, sendo daquele jeitinho. Eu falo, gente, não precisa ser assim. Não dá. Até por conta... Olha que ponto interessante você colocou. A questão da velocidade. Você não consegue dar a velocidade que você precisa terceirizando marketing. Não é? Você pode até pensar, poxa, mas eu sou pequeno, não tenho ainda verba para ter... Não tenho ainda verba para ter uma equipe de marketing. Não tem problema, pode contratar uma agência. Só que depois de um tempo,
você tem que internalizar a estratégia dentro do seu negócio. E é o que você falou, você faz primeiro, depois você estrutura. Você vende primeiro, depois você estrutura. Você faz a divulgação pelo marketing, depois você estrutura. O que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Aí você tem que fazer ao contrário. Progresso e ordem. Progride, nada motiva mais a gente do que o progresso. Então, quando a gente progride, realmente, cara, é sensacional. Então, a gente tá progredindo, tá gostando, tá dos resultados, vai motivando e tal, e depois a gente coloca a ordem. As pessoas têm medo disso, elas crescem e falam assim, nossa, será que eu tô crescendo demais? É melhor colocar a ordem na casa? Não. Troca a roda com o carro andando. Quer fazer tudo muito bonitinho, tudo muito 100% lindo. perfeito não vai sair 100%. Não vai. Tem aquela frase, né? Melhor feito do que perfeito. Não, isso aí tá errado. O perfeito nunca vai ser melhor que o feito. Mas antes feito do que perfeito. Exato. Melhor você fazer do que você não fazer, obviamente. Então isso é muito importante. No crescimento da sua empresa, a partir do momento que você entende que se você não está crescendo, você está morrendo, e se tudo está sob controle, você está indo devagar demais, você começa a imprimir velocidade. E aí você tem que ter um time ali de velocidade, assim, um time que entenda você, um time que te acompanhe. Por exemplo, falando do marketing, eu e o Vini, a gente é muito colado. E aí ele entende o que eu quero, eu entendo o que ele quer, ele sabe quando que eu não gostei de alguma coisa, que precisa colocar mais velocidade, o jeito que eu falo, como eu tô. E assim, a gente vai colocando o caos no negócio, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vai sair 100% perfeito? Não vai. Sai 100% perfeito alguma vez? Não, quase que nunca. Mas quase que sempre temos resultados acima da média. Por quê? Porque a gente faz diferente, porque a gente imprime velocidade, porque a gente faz acontecer dentro dessa área, dentro da área do marketing, a gente faz acontecer em um mercado totalmente tradicional, num mercado que as pessoas muitas vezes têm dificuldades em fazer alguma coisa diferente. Eu falo, Vivi, que o Serac é uma grande empresa, mas não é a Disney da contabilidade. É uma empresa que cresce, é uma empresa que tem seus desafios, está em crescimento constante, mas a gente não pode também dizer que nós somos os melhores, porque é muita prepotência falar isso, mas eu falo que nós somos diferentes, e por sermos diferentes, a gente tem o resultado que a gente tem hoje, a gente se orgulha muito disso, e isso se deve graças ao nosso time, que é um time incrível. Parabéns, muito parabéns mesmo. Johnny, você casou recentemente, quais são os seus planos? Você falou em filhos, agora a gente quer saber um pouquinho como você... Não, os filhos, tô treinando já, tô treinando, sim, tem que treinar, mas a gente é muito família, a gente quer ter filhos em breve, eu e minha esposa, a Nelly, e assim, família, eu não consigo nem pensar, porque só de pensar eu fico emocionado, então imagina quando realmente tiver. Eu sou muito amor. Eu sou muito apegado aos meus sobrinhos, sou muito apegado à minha irmã, meu pai, minha mãe, sempre tive uma relação de muita amizade com meu pai, de cumplicidade, assim, então eu quero ter um legado, né? Acho que é aquela frase, não existe sucesso sem sucessores. E eu quero trazer sucessor para treinar ele do mesmo jeito que eu fui treinado, poder amar muito. E esses são os próximos passos da nossa família, da família dos mini chamas, né? Os chaminhas. Os chaminhas. Boa, gostei. Boa. Isso é verdade. Sabe que você falou que você trabalha com seu pai? A minha filha está trabalhando com a gente. Eu coloquei ela como menor aprendiz, tudo certinho, documentalmente falando. Não sou a gestora direta dela. Legal também. Muito mas bom. assim, na verdade, eu falei, olha só que interessante. Eu falei, eu acho que eu preciso de alguém assim. Aí um belo dia ela falou, eu acho que eu posso ser essa pessoa pra você, mas olha só como ensinar. Ela virou e falou pra mim, mas assim, é tudo um contrato, tudo certinho, né? Aí eu falei, putz, queria uma cobrinha, ensinei ela, né? Sim. Aí eu falei, tudo bem. E ela assim, né? E ela responde pra Carol. E todos os dias ela vai e ela engaja e fala. E aí a gente falando até de inteligência artificial, ela falou assim, olha, eu não gosto de falar com robô, com bot. Então, assim, ela fala, às vezes eu vou em alguns estabelecimentos, ela falando, ou então que ela contata, e eles me dão uma resposta artificial. Ela falou, não, pode ser rápido assim. Então, ela fica dando dicas, ela fica ali procurando, dando dicas. Ela tem que ser humanizado. E aí falando... E ela não quer seguir essa carreira. É interessante, porque ela fala desde pequena que ela quer ser médica. Quer ser médica. E ela estuda pra isso. Você acredita que ela lê todos os livros de todas as séries? Minha mãe é enfermeira, né? E ela estuda pra isso e ela fala... Mas ela fica aprendendo como que fazer isso, como pode, como não pode. Isso pode mudar ou não, né? Essa cabeça pode mudar ou não. Mas o que eu acredito é assim, se a gente quer incentivar aquilo que a gente está construindo, até para poder passar esse legado, a gente tem que chamar a atenção do jovem de alguma forma diferente. Porque, por exemplo, quando eu fiz o vídeo do Missão Contador,
tem muitos pais que tentaram engajar os seus filhos falando, olha, esse contador faz diferente. Ó que legal esse vídeo, ó que como chama atenção, ó que como você pode ser diferente. Então, mostrar um mundo diferente para o jovem é importante para que ele possa pegar gosto, até pensar de uma forma diferente para, quem sabe, entrar nessa profissão. E aquele dia que você fez um lançamento recentemente você teve um programa que foi da rede social, né? Até eu e a Carol participamos. Sim. E aí nós não levamos ela por conta do dia, e ela faz depois do horário. Ela falou, mas eu queria ter ido, eu queria ter participado, por que vocês não me levaram? Foi muito procurado e é legal que tem uma demanda reprimida bastante, né? A gente percebe que nesse mercado tem uma demanda reprimida muito sobre rede social, muito sobre vendas e também sobre pessoas de time, né? De estruturação de time, de contratação, de criar uma cultura. Então, são as 3 demandas mais fortes que a gente percebe que tem no nosso mercado, no mercado contábil. São assuntos muito procurados pelos nossos alunos. Então, com certeza vai ter uma outra oportunidade. Com certeza. Essa questão que você comenta de cultura, eu trabalhei muito corporativo em algumas empresas grandes e participei desse processo em algumas empresas, enfim. Construí a minha carreira, a minha jornada ali. Cheguei a ser CFO de algumas empresas grandes. E essa é uma questão que as empresas internacionais sempre estavam muito mais preocupadas do que as empresas brasileiras e que elas difundiam bastante, entre treinamento, dando curso, né, difundindo. Mas eu cheguei a participar de uma empresa que a gente tinha essa cultura, e eu entrei, ela já estava pronta, já estava funcionando, mas algumas coisas me chamaram a atenção nessa companhia, porque eu via que ela tinha algo estabelecido, mas eu via que os stakeholders eles não compartilhavam daquela cultura, entre o que fazer e a identidade deles. E aí, assim, isso foi um ponto até que na época me chamou a atenção, e alguns gestores me procuraram, me perguntando o que eu achava, enfim. Mas eu trazendo isso aqui para nós. Existem algumas companhias, e não só no mundo empresarial, em outros, que têm isso, ou que às vezes estão implantando, mas que implantam e não, os próprios stakeholders não vivem essa identidade. Quando você diz os stakeholders, você está dizendo todos os tipos de stakeholder, porque assim, é muito difícil, por exemplo, um investidor que ele é stakeholder, ele participa da cultura. Não o investidor, né? Você diz o próprio acionista que está ali na empresa. Ou o cargo de liderança mesmo que tem, ou diretoria. E que não cumpre. O que você diria para isso? Você que já tem uma vivência grande nessa questão, né, de cultura, de implantação, que acompanha bastante, que inclusive usa a Disney como experiência. Qual o conselho que você daria para essas companhias? Eu, por exemplo, eu não deixaria nenhum stakeholder que não tenha sinergia com o negócio estar no negócio. Porque o primeiro passo para você criar uma cultura relevante é você ter pessoas que estão na mesma sintonia, no mesmo pensamento, na mesma visão de futuro. É diferente, por exemplo, nós estamos falando de stakeholders que são sócios, né? Sócio, ele não precisa pensar igual ao outro sócio. Na verdade, se ele pensar, até eu aconselho que ele não seja sócio. Ele é um complemento. Ele é um complemento, sócio tem que ser complementar. Mas sócio que não estão em sinergias idênticas ou próximas, não adianta. Então, você vai trazer um sócio, um stakeholder para a sua operação, que não quer viver ou não acredita naquela cultura, não adianta, ele não vai comprar a ideia, porque ele é um sócio. Tanto que a cultura, quando você implementa, você tem que deixar de pensar numa cultura apropriada para o seu time. Você tem que fazer uma cultura apropriada para você mesmo. A partir do momento que você faz uma cultura apropriada para você mesmo, você não precisa mais pensar em uma cultura para o seu time, porque o seu time acaba comprando aquilo que ele tem sinergia com você. Então, o stakeholder, ele tem que ter sinergia. Ele tem que estar atrelado aos valores, aos princípios da sua cultura. Se não tiver, a sua empresa pode estar fadada ao fracasso, porque quanto mais stakeholders que não estiverem no mesmo pensamento, mais você vai divergir dos valores implementados dentro da cultura. Muito bom. É isso que você está falando mesmo. E às vezes, assim, as pessoas não têm essa coragem, né, de tomar essas decisões. E isso é algo bem difícil, porque decisão você tem que ser tomada. Sim. Tem gente que pensa que isso vai trazer um pouco de problema para o negócio, que vai afetar. Então, não quero, vai afetar meu negócio, não vou tomar. E, na verdade, o negócio já está afetado, né? Porque quando isso não está uma sinergia total, já está sendo afetado ali intrinsecamente ali.
Sim, sim. Tem que se pensar bastante, né? Porque quando você traz uma pessoa para ser sócio, ou acionista, ou investidor, você está dando uma parte da sua empresa. Só que nada adianta a pessoa entregar dinheiro se ela não entrega propósito. Se ela não entrega propósito, nenhum dinheiro do mundo paga para sua companhia crescer da forma como você imagina ou como você quer que cresça. É verdade. E Johnny, a gente está aqui, né, um pouquinho aqui, já estamos caminhando quase para o final. É, Hoje, qual é o conselho que você daria, não só para quem quer abrir um negócio, teve uma ideia e decidiu ser empreendedor? Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Primeiro, eu daria o conselho de que empreender não é ter um CNPJ, não é ter uma empresa, não é trabalhar pouco, não é exigir das outras pessoas sem você fazer o mesmo. Empreender é uma atitude. É uma atitude que passa por muitos momentos e muitos desafios antes de você colher as suas recompensas. Então, empreender é uma atitude. Uma atitude que você tem que cultivar todos os dias, você tem que ser o exemplo da sua empresa, você tem que entender de muitas coisas que muitas vezes você não quer entender, você tem que conviver com pessoas que muitas vezes você não quer conviver, mas você precisa fazer isso, porque é o preço que você está disposto a pagar. E o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar. Então, você quer pagar um preço e empreender no Brasil, que é um manicômio tributário, que você tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber vender e tal. Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Só que você vai ser desafiado, você vai ser testado, você vai passar por momentos muito difíceis, mas a recompensa vem. A recompensa é muito importante. Você enriquece tanto pessoalmente como profissionalmente, você enriquece de dinheiro no bolso, você vive o melhor que a vida tem para oferecer, mas tudo está ligado àquilo que você está disposto a correr risco, disposto a enfrentar pessoas, disposto a se desafiar em coisas que você não gosta de fazer. Isso é empreender. Então, esse é o conselho para as pessoas. Você quer realmente viver uma vida extraordinária empreendendo? Quero. Esteja disposto a encarar desafios. E desafios que muitas vezes vão te deixar desconfortável, mas você aprende muito com esses desafios, você aprende a se sentir confortável no desconforto, e isso faz você crescer, isso faz você subir de nível. Então, realmente, esse é o recado que eu dou para quem quer entrar nesse mundo, quem quer fazer a diferença e ser um dos agentes de transformação do país, que são os empresários, os empreendedores. Muito bom. E mais uma questão, Johnny. Hoje, se todo mundo, suponhamos que todo mundo esteja nos vendo aqui, qual o recado, uma frase que você deixaria para todas as pessoas que estão te vendo aqui no mundo inteiro? Nesse mesmo momento, suponhamos que estivéssemos ao vivo aqui agora. Eu colocaria a frase que eu gosto bastante em relação à atitude. Porque eu falo que tudo é atitude, né? A atitude que você toma na vida é a atitude que a vida vai tomar com você. Então, se você quiser jogar um jogo de alto nível, um jogo que realmente as pessoas queiram saber, queiram estar próximas de você, queiram entender o que você faz, por que você está fazendo para crescer, queira impactar outras pessoas, queira impactar a sua família, queira impactar você mesmo, tome atitudes diferentes. Tome atitudes que realmente a vida vai te recompensar. Então, a atitude que você toma na vida é a atitude que a vida vai tomar com você. É muito melhor você tentar fazer as coisas, né? Porque as pessoas, elas muitas vezes não se arrependem do que elas fizeram, mas elas se arrependem do que elas não fazem. Então, passa muitos anos, putz, eu não me arrependo do que eu fiz, mas eu me arrependo do que eu não fiz. Então, a atitude vai determinar muito, muito isso. E nunca é tarde para você começar. Então, assim, você pode começar do zero a qualquer momento, você pode transformar vidas a qualquer momento. Tem grandes histórias que elas são feitas com pessoas com idades muito avançadas. Então, o passado ele não é a residência, né? Ele é uma escola. Então, isso é a atitude que você tem que tomar, é o que vai determinar a sua vida. Boa essa frase, gostei. Passado não é residência, é escola. Gostei. Mais algumas questões aqui. Por exemplo, você viaja bastante. Uhum. E eu vejo que você gosta de viajar. Eu também adoro viajar. Nessas viagens, teve alguma coisa que assim, todo esse tempo que você viaja, que chamou muito a sua atenção, que te transformou, que fez uma mudança e contribuiu para o Johnny? Eu gosto muito de viajar e eu sou um defensor muito grande que viagem é importante para você aprender, para você entender a cultura,
quando você é empresário, para você oxigenar o seu cérebro, até para você trazer novas ideias, né? Porque se você não tem essa liberdade, poxa, então você não tem um negócio. Eu costumo dizer que uma empresa sem lucro gera frustração, sem caixa ela gera confusão e sem liberdade ela gera prisão. Você é um empresidiário, você é o prisioneiro do seu próprio negócio. Então, quando você tem liberdade para viajar, você consegue desenvolver muitas ideias, você consegue viver o melhor que a vida tem para oferecer, você consegue conhecer novas culturas. Eu conheço quase 40 países e gosto muito de viajar, viajo muito, faço 3, 4 viagens internacionais por ano, depois de amanhã já estou indo, amanhã já estou indo para viajar de novo. E são nessas viagens que eu crio, eu estou 100% em contato com o meu time, ou seja, não tenho férias, não tiro férias, eu fico 100% em contato, aproveito, obviamente, momentos de lazer, mas também são esses momentos que eu começo a criar, eu começo a ter espaço na minha cabeça para criar. E o que eu aprendi nas viagens, né? O lugar que eu mais gosto do mundo é a Disney, pelo conceito Disney, por tudo que a Disney representa, por tudo que funciona, por todo o empreendedorismo por trás. Então eu não me canso em falar que para mim é o melhor lugar do mundo. E gosto muito de outros lugares, mas para mim a Disney é o primeiro lugar. Eu aprendo sempre muito com a Disney sobre a cultura, sobre o processo que funciona, sobre como engajar o seu time. Então eu sou fascinado na Disney, isso sempre me trouxe aprendizado. Mas muitos outros lugares me trazem aprendizados, até lugares que a cultura é muito diferente. Às vezes a gente vai, por exemplo, para a Índia. A Índia é um país muito, muito diferente. Peculiar. Ele é um país que tem as castas, né? Você nasce pobre economicamente, aprende que você tem que morrer pobre. Você nasce rico, você aprende que você tem que morrer rico. Então, é uma questão de mentalidade também. Uma questão de mentalidade, ou seja, é uma questão de religião, de cultura e de mentalidade. Então, tudo que você aprende nos países, você vê que realmente é importante para o seu crescimento. A gente às vezes reclama tanto do Brasil, das coisas que acontecem no Brasil, mas o Brasil é um país extremamente cheio de oportunidades. Eu acredito nisso. É um país que tem muitos desafios. Tem, mas onde tem desafios e problemas, eles são atrelados a... Tem soluções. Então, somos a solução. Somos a solução. Os empresários, os empreendedores são a solução, que é o que eu falei. Não é ter um CNPJ, não é ter uma empresa, é ter uma atitude perante a vida. Então, as viagens sempre me trazem muita informação, muita bagagem, muito conhecimento e são muito importantes para eu passar um tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Por quê? Porque no dia a dia, você mesmo falou, né? Pra gente, eu e você, a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa se planejar. Exato. E normalmente a gente passa muito tempo trabalhando, o tempo todo trabalhando. Então, nas viagens, são as viagens que fazem com que eu tenha um tempo de qualidade com a minha família, com a minha esposa, com os meus sobrinhos, com os meus amigos e até agora com pessoas, colegas e amigos da empresa também. Sim. A gente tem feito alguns programas internacionais que vão permitir com que a gente se conecte cada vez mais e também que a gente leve uma outra visão para o nosso time mesmo, que também está aproveitando os nossos programas internacionais e muitos estão indo com a gente também. Isso é muito bom. Bom, eu também gosto bastante da Disney. Eu gosto de 2 lugares. Gosto da Disney e gosto de Nova York. Nova York, para mim, é um dos lugares que eu amo. Vou amanhã. É pra lá que eu vou amanhã. Eu amo Nova York. Eu sou a louca que amo andar na neve em Nova York, porque eu amo um frio. Enfim, são coisas atípicas ali que eu amo com papo para uma outra órbita. Então, assim, eu gosto muito disso também. E eu trabalhei em empresa indiana, e o que você está falando, eles têm realmente essas questões de castas. Mas, e assim, uma das coisas que me chama a atenção neles é a inteligência deles na tecnologia. A forma que eles fazem. Eles são muito sagazes. Muito sagazes nisso. Sim. Mas tem essa questão realmente da classe pobre ali, daquela questão do ganja ali, que é muito ruim ali. Mas aquele negócio, a gente não sabe o que é certo e o que é errado. Exato. É ruim pra nossa cultura. Na nossa visão, né? Na nossa Exato. visão. Então, é interessante isso. Quando você vê pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, com ideologias diferentes, você passa a valorizar também muitas coisas que você não valorizaria. E eu aprendi bastante coisa com eles, viu? Bastante coisa. Muitas coisas que pra mim era bizarro. E depois, assim, porque essa questão, né? Essa mudança de cultura, é o que você falou, a gente começa a olhar com outro olhar. E aí a gente olha pra dentro e começa a se questionar e fala, opa, peraí, acho que aqui tem uma chance, né, de mudar alguma coisa. Eu até falo, né, que a Vivian de hoje não é a Vivian de ontem, porque todo dia a gente tá em transformação, todo dia a gente tá mudando. E isso é a mágica do negócio, né? A gente que tá sempre se lançando
pro novo, para mudar, não só profissionalmente, como pessoa, né? Sim, com certeza. Johnny, então foi fantástico falar aqui contigo. Eu ficaria aqui com você horas e horas. Tem vários outros assuntos, mas a gente está com o tempo aqui, também terminando, né? E haverão outras oportunidades. Eu te agradeço muito pela parceria, pela amizade, pelo ser humano que você é, o que você transforma, o que você ensina, compartilha com nós, contadores e, enfim, com empresários. Obrigada por tudo. A gente trouxe aqui uma lembrancinha para você Opa, aqui obrigado, do nosso Gustavo. podcast aqui. Obrigado, Uma obrigado forma mesmo, para Vivi. você aqui lembrar da gente Que beleza. aqui. Oh, E a gente que também legal. tô te dando aqui. Busque uma vida mais abundante e plena. Vivian Sampaio. Muito bom, muito bom. Ó, que legal. Legal. Obrigado, Vivi. Obrigada. E o nosso Olha, livro que aqui chique, hein? para você. Que chique. Aqui. Isso aqui Aliás, é no você me sonho. convidou pro lançamento, que vai mas ser eu não na vou quinta. conseguir, porque eu não estarei aqui no Brasil, mas senão eu iria com Por certeza. isso já tá aqui em antemão. Isso aqui é um dos Obrigado. sonhos nossos. A gente tem outros projetos aqui também que estamos fazendo e que estão saindo aqui da caixinha. Muito bacana, Era um Vivi. sonho aí que já estava pronto desde dezembro isso. E agora a gente resolveu lançar. Muito bacana. Parabéns pela decisão, hein? Parabéns pelo impacto Obrigada. positivo, pela sua amizade e pelo convite. Eu fico muito feliz. Obrigada. E vamos com tudo, vamos impactar Vamos esse com mercado tudo, junto, vamos ó. juntos. Chama, né? Chama. 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 Valeu. Valeu. Obrigada. Você que está aqui nos assistindo, compartilha, que aqui tem conhecimento muito rico. E, Johnny, fala onde as pessoas te encontram aqui na rede. Eu tenho meu Instagram, Johnny Martins, Johnny é J-H-O-N-N-Y. Johnny Martins. Na rede social, no Instagram. Tem o Instagram também da empresa, @sou, S-O-U, _Serac. Serac com S-E-R-A-C. Esse é o Instagram da empresa. Ou www.souserac.com mesmo. É isso aí. Você que quiser saber um pouquinho mais do Johnny, pode buscar as redes dele, conhecer um pouquinho mais dele, da empresa dele. Compartilha, comenta. Nós ficaremos muito felizes aqui de você compartilhar. E se servir para você esse conteúdo e não servir, compartilha para o seu amigo, que pode ter certeza que vai servir para alguém. É isso aí, tamo junto, viu? Obrigado. Obrigada. Chama! Tchau.